Fala galera, beleza? Hoje quero bater um papo com vocês aí sobre o fundo KNSC11. É um fundo de papel do tipo high grade, talvez com um pezinho aí no Mirror Risk, né? Vou comentar um pouquinho com vocês sobre o porquê que eu entendo assim, já aqui analisando o portfólio do fundo. Lembrando que é um fundo da Kinea, né? O primeiro fundo da Kinea que eu trago aqui no canal para vocês, até demorei um pouquinho para fazer isso. A Kinea, né, dispensa comentários aí, uma das gestoras mais bem qualificadas, mais bem consolidadas que nós temos hoje na bolsa, tá bom? Então eu pretendo trazer aí uma série de vídeos dos fundos da Kinea nos próximos, provavelmente na próxima semana aí devo falar mais um pouquinho sobre a Kinea, mas no vídeo específico eu resolvi trazer esse fundo da Kinea, o KNSC11, porque é o fundo que eu vejo hoje que está com a melhor oportunidade de entrada e também o melhor DYF, que eu já vou mostrar para vocês, beleza? Antes da gente analisar aqui o relatório gerencial, galera, eu preciso só dizer algumas coisinhas, né? Primeiro, lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, preciso sempre dizer isso, vocês sabem. Aqui eu tento trazer só uma análise estatística dos fundos imobiliários, beleza? E também, claro, agradecer aí a marca dos 1000 inscritos, tá, galera? Uma marca bem significativa para mim. Tô muito feliz, espero que vocês também estejam curtindo o conteúdo aqui do canal e vamos continuar nessa pegada, porque agora a meta para 2023 certamente é chegar nos 10.000, né? Quem sabe aí lá em dezembro a gente esteja comemorando isso, beleza? Então muito obrigado aí para todo mundo que tem apoiado o canal, seja com comentários construtivos, enfim, valeu mesmo. Bom, pessoal, analisando aqui os indicadores do fundo, perceba que se trata de um fundo com uma liquidez diária bem alta, talvez uma das maiores aí da bolsa. Veremos já quanto que corresponde em volume financeiro essa quantidade. O fundo pagou aí 94 centavos no mês de dezembro, tá? De rendimento. É um valor bem próximo da média desde o IPO, também vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Tem sob gestão um patrimônio líquido de 1,2 bi. É um patrimônio ainda modesto, né, mediano, diria. A própria Kinea, né, possui outros fundos como o KNCR, o Canip e tal, com um patrimônio líquido bem mais alto do que isso, bem maior, aliás, do que isso, né? Porém, é natural, né, pessoal? O KNSC ainda é um fundo recente, tá? Vocês vão ver que ele teve o IPO aí cerca de 2 anos atrás, então é natural que o patrimônio seja um pouquinho baixo mesmo. E o PVP, percebam que ele tá com um descontinho de 3%, na verdade tá até um pouquinho maior, porque houve uma queda, tá? Em relação a essa última cotação aqui do Funds. Se não me engano, tá em 84 e alguma coisinha. Então ele tá com PVP, tá com um descontinho um pouquinho maior. Bom, pessoal, analisando aqui agora o gráfico, a gente percebe que o fundo, ele tá sendo negociado aí próximo das suas mínimas históricas, né? Lembrando que esses dois pontos de alta e de baixa aqui estão errados, né? Não sei o que está acontecendo com o Funds, não é o primeiro fundo já que acontece isso, ele dá uma bugada aqui, ele subiu para R$ 108 e caiu aqui para 66, tá errado. Mas enfim, desconsiderando esses dois picos aqui que tivemos, né, positivo e negativo, o fundo está sendo negociado próximo da sua mínima, que inclusive foi recente, né, foi no comecinho do ano aí, a 84,39 aproximadamente, tá? Então, assim, como eu sempre falo para vocês, faz parte da minha estratégia de investimento entrar em fundos imobiliários que estejam com desconto, seja em relação ao seu valor patrimonial, seja em relação à sua cotação histórica, e nesse caso acaba sendo os dois, né? Um pequeno desconto em relação ao VP e do ponto de vista de cotação histórica também ele está bem descontado, ou seja, é um bom momento de entrada, beleza? Olhando aqui para a famosa planilha do DYF, galera, vamos olhar o seguinte, ó. Em 2022, o KNSC foi um fundo que sofreu bastante aí com a deflação, né? E aí ele entregou uma média de rendimento de 94 centavos, tá? Em 2022. Com base no valor atual dele, a gente teria um DYF aí de 1,10%, que já seria interessante, né, para um fundo aí high grade, quase aí um Mirror Risk, então é um retorno já interessante. Mas vejam que se a gente for olhar desde o IPO, ou seja, olhar além de 2022, a média de rendimento dele sobe para R$ 1,02, né, acima do 0,94 de 2022. Isso faz com que o DYF dele suba para 1,18% ao mês, tá? Algo em torno de 14% aqui ao ano, né, fazendo uma continha de padaria. Tá bom? Então percebo que para um fundo Mirror Risk High Grade, vamos dizer assim, é um rendimento muito aceitável, muito interessante. Fora que a gente está falando da Kinea, né, galera? Então é assim, traz uma certa segurança para nós cotistas. Bom, vamos dar uma analisada agora no relatório gerencial. Bom, pessoal, como eu sempre comento com vocês, a minha estratégia de investimento, ela utiliza basicamente o DYF como base. Então eu elenco esses fundos aí com base no seu DYF, seleciono aqueles que me agradaram, que estão dentro do retorno mínimo que eu espero para um fundo imobiliário, e após essa análise quantitativa, essa análise objetiva, perceba que nos fundos que eu elenquei aqui, em momento algum eu fiz alguma análise subjetiva, análise de valor, análise de qualidade. Eu fiz análises apenas numéricas, tá bom? E aí, selecionei o fundo,
eu parto agora para análise qualitativa. No caso dos fundos de papel, é o momento que eu vou analisar quais são os CRIs que compõem esse portfólio, quem são os devedores, qual é a taxa de juros, quais são as garantias, enfim, são várias nuances que eu acho interessante de avaliar do ponto de vista qualitativo. E a partir daí eu tomo minha decisão final de investir no fundo ou não. Bom, dito isso, vamos entender um pouquinho desse fundo e do portfólio dele. É um fundo que tem 82 mil cotistas, percebo que é uma base bem interessante, bem grande na verdade, né? Claro, é um fundo da Kinea, natural que tem aí bastante cotistas, porque é uma gestora, como eu já falei, muito bem conceituada no mercado. Lembrando que esse fundo teve o IPO, olha só, em 28 de outubro de 2020, então é um fundo novo, né? Tem 2 anos e 2 meses aí de existência, então é um número bem significativo a questão dos cotistas. Percebam também que a liquidez diária dele, como eu já falei lá no outro site, é muito alta, né? 3,7 milhões de reais por dia, tá? Tem muita ação aí, pessoal, ação que não tem essa liquidez, tá? Então a gente está falando de um fundo imobiliário com uma liquidez muito alta. O que isso significa na prática? Significa que você vai ter uma fácil entrada e fácil saída do fundo. Isso aqui é importante também para todos os tipos de investidores, beleza? Olhando aqui agora para a composição dos CRIs do fundo, perceba que ele tem uma taxa média de IPCA mais 8,62 e de CDI mais 3,51, tá? Lembrando que ambas as taxas em relação à marcação ao mercado, importante dizer. Percebam também, pessoal, que a alocação aqui em CRIs e em fundos, tá? Esse fundo aqui tem uma pequena parcela em outros fundos imobiliários. Essas duas parcelas de investimentos do KNSC11 representam 104,8% do PL. Aí você me pergunta, mas como que ele pode ter mais de 100% do PL alocado? Isso significa que o fundo possui uma pequena alavancagem aí, né? Em torno de 4,8%, tá bom? Importante dizer isso. Aqui eu destaquei só que ele tem 1,8% em LCIs, né, letras de crédito imobiliário, e 3,4% em instrumentos de caixa, né, provavelmente aí em renda fixa. O início do fundo já comentei com vocês, percebam que ele tem uma taxa um pouquinho salgada, né, 1,20% de administração, contudo ele não tem taxa de performance, o que acaba também abatendo um pouquinho as despesas do fundo. Então eu diria que 1,20% no total está dentro da média, tá? Talvez um pouquinho acima, mas aceitável, ainda mais se tratando de Kinea, beleza? Bom, aqui é importante a gente entender o resumo da carteira do fundo, tá? Ele tem aí 40,2% em CRIs atrelados ao CDI, 62,4% em CRIs atrelados ao IPCA, 2,2% em cotas de outros fundos imobiliários. Percebo que é uma parcela bem pequena, né? Como eu já falei para vocês, fundo de papel, na minha opinião, tem que ter papel, não outros fundos. Mas como aqui no caso é uma porcentagem bem pequena, eu achei ótimo, tá? Gostei bastante. Para mim, como eu já falei para vocês, até 5 ou no máximo 10% do PL é aceitável. Agora, fundos de papel que investem mais de 10% do PL em outros fundos, eu já acho bem ruim, tá? É o tipo de coisa que eu não gosto muito. Tem aqui a letra de crédito de 1,8% e de caixa de 3,4% que eu comentei com vocês, tá? Percebam que se a gente somar tudo isso, ele corresponde a 110% do PL. Porém, como eu já tinha comentado ali em cima, né, ele diz aqui que está 104,8% do PL. Por quê? Por que essa porcentagem está menor do que essa? Porque aqui ele está se referindo apenas aos CRIs e aos fundos, tá? Ele está desconsiderando aí o valor de LCI, que ele também tem, e de caixa, que ele também tem. Então, se a gente somar essas duas porcentagens e somar nesse valor total, a gente vai chegar aqui no 110%, tá bom? Bom entender isso. Agora, olha só que interessante, tá? A alocação por setor. A maior parte está atrelado a residencial. Inclusive, isso é um dos motivos que me fazem enxergar esse fundo um pouquinho aí no Mirror Risk, porque o residencial não é que seja uma área, uma segmentação arriscada, não é um loteamento, não é uma multipropriedade, por exemplo, mas certamente, em comparação aos outros aqui, por exemplo, escritórios, logístico, corporativo, é o que apresenta o maior risco, tá? É natural também, porque esse fundo tem dado um retorno muito positivo para os cotistas, tá? Tem apresentado resultados muito relevantes. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa parcela aqui de residencial, ele consegue contrabalancear isso com segmentos mais seguros, mais conservadores, como eu já falei, né? Perceba que 34% está em escritórios, 15% em logístico, tá? Destaquei a maior parte aqui. Já em relação aos indexadores, ele tem aí quase 60% em IPCA, 40% em CDI. Isso é bem interessante, que consegue também ter uma certa diversificação, né? Eu acho bem bacana fundos que conseguem montar esse tipo de carteira. Aqui descendo um pouquinho para o DRE, tá? Apesar de não ser dos melhores, do meu ponto de vista, eu particularmente gosto daquele DRE que mostra qual foi o resultado
resultado dos juros, qual foi o resultado da correção monetária, enfim. Mas aqui ele acaba aglutinando tudo, né? Então, dos CRIs, percebam que, de certa forma, há uma linearidade, lembrando que está em milhões aqui, tá? 10,3 milhões, 8,2, 11, 14, 17, 14, 12. Então, há uma certa linearidade, com exceção do mês de setembro e outubro, tá? Que foram os meses da deflação aí que acabou pegando bastante nesse fundo aqui. Bom, eu também achei importante destacar aqui para vocês a questão do resultado líquido e do valor que foi distribuído. Perceba que, com exceção de abril e de setembro, tá? Com exceção desses 2 meses, em todos os outros meses, ele distribuiu o mesmo valor ou distribuiu menos. O que isso significa? Por exemplo, aqui em fevereiro, ele teve um resultado de 8 milhões e distribuiu 7,9. Essa diferença aqui de 100 mil reais, ele deixou como reserva, tá? Ele deixou ali guardadinho, justamente para poder suprir futuros meses que viessem a ter um resultado menor. Percebo que em março ele distribuiu o mesmo valor. Em abril eu destaquei o inverso, né? Ele teve 15 milhões e destacou 15,100. Justamente ele pode ter muito bem usado esses 100 mil que ele guardou aqui para distribuir aqui. Em maio, junho, julho, agosto, ele distribuiu sempre um valor um pouquinho abaixo do que ele teve de resultado. Ou seja, ele montou aqui, nesses 4 meses aqui de maio a agosto, uma reserva, né, uma gordurinha bem interessante para poder distribuir nos meses que viriam a ter deflação. Olha só que interessante, né? Esse tipo de movimento aqui é algo que me agrada muito, porque mostra que a gestão ela está atenta aí ao cenário macroeconômico, né? A gente já sabia que existia uma possibilidade de deflação aqui no mês de julho, né, quando começou o burburinho aí da questão do ICMS, enfim. E a gestão já se antecipou nesse sentido. Em setembro, quando teve o pior resultado aqui por conta da deflação, 6 milhões e 100 mil, ela conseguiu distribuir 6,6. Né, 500 mil reais aqui a mais. Então conseguiu, de certa forma, manter um pouquinho o resultado para não ser tão ruim. Tá? E aqui a gente tem o resultado de fato entregue, né? O dividendo por cota entregue. 1,25, R$1, 86, 1,13. E aqui no pior mês, ó, ele infelizmente apagou 45 centavos, tá? Mas natural, né, gente? Percebam que esse 45 centavos aqui, ele super se justifica por conta da deflação. Percebam que a receita de CRI aqui no mês de setembro foi muito baixa em relação à média que ele vinha tendo, né? Por exemplo, em agosto foi de 10 milhões, caiu para 6 milhões. Então ele teve uma redução aí de basicamente 40%, né? Então é natural que ele tivesse entregado realmente um valor menor aqui, foi o que aconteceu, tá? Ainda assim, galera, no saldo final, olha só que interessante. O fundo possui saldo de lucro a distribuir de 4 centavos por cota. Não é muito, mas é interessante ter isso aqui guardadinho para conseguir aí manter uma linearidade, talvez em algum outro mês futuro que ele venha a ter um resultado menor, tá? Eu sempre perco um pouco mais de tempo aqui no DRE, porque eu acho que talvez seja a informação mais importante do fundo. Descendo um pouquinho aqui pra gente entender o portfólio, olha só que interessante, né? Esse fundo ele tem muitos CRIs, ó. São 61 CRIs, galera, tá? Isso aqui é muito interessante do ponto de vista de mitigação de riscos, tá? É algo que eu acho muito positivo. Por quê? Porque em caso de alguns CRIs aqui dar problema, né? Atrasar o pagamento, entrar com algum processo, enfim, para atrasar o pagamento, inadimplência e tal, não vai pesar muito na receita do fundo, porque ele tá bem mitigado, né? Ele tá bem distribuído aqui nesse sentido. Isso eu acho muito bacana. Só para vocês terem uma ideia, o CRI, que representa a maior parcela do PL, tem apenas 6% do PL, gente. Tá? É muito pouco, tá? Isso aqui é maravilhoso do ponto de vista de mitigação de risco, então eu acho muito positivo. Aqui eu destaquei para vocês esses 3 fundos imobiliários que ele investe, né? Percebo que é uma parcela bem pequena, a maior parte 1.4 aqui no IDGR11, também tem uma pequena parcela em ERCR11 e DFI11. Confesso que são 3 fundos que eu não conheço muito a fundo, tá? Então seria até leviano da minha parte emitir alguma opinião de valor em relação a isso. Porém, como é uma parcela bem baixa, acho que deve influenciar muito pouco aqui nas receitas do fundo. E aqui eu destaquei também o LCI, que eu comentei anteriormente, né? E também o caixa que ele tem. Percebo que está em títulos públicos federais, né? Ou seja, tesouro direto. Ele tem aí uma pequena parcela, 3,1% do PL em tesouro direto. Gente, basicamente é isso. Aqui ele vai falar um pouquinho da carteira do fundo, né? Residencial, os shoppings, os escritórios. Vai especificar melhor os CRIs aqui da carteira. Percebam, por exemplo, aqui no caso do residencial, ó, o LTV costuma ser sempre abaixo de 50%, né? Bem interessante, ó. Isso acontece porque as garantias que estão por trás desses CRIs costumam ser maiores. Tá? Eu já expliquei para vocês que o LTV é a garantia que o devedor tem, que o devedor coloca na negociação como parte do pagamento que ele vai receber, do dinheiro que ele vai receber, né? Então, quanto menor esse valor, melhor. Não vou falar um por um para vocês, senão o vídeo já vai passar de 20 minutos. Estou até com medo de já ter chegado nesse tempo aí. Mas baixem um relatório, leiam essa parte aqui dos CRIs para você entender. São muitos, mas é sempre interessante estar por dentro do que está acontecendo, beleza? Gente, esse foi o fundo KNSC11, tá? Vejo como uma grande oportunidade nesse momento, um fundo bem seguro, de uma gestora extremamente qualificada. Tem um DYF muito interessante, de 1,18% desde o IPO, acho fenomenal isso daqui.
e de quebra ainda tem um pequeno descontinho em relação ao seu VP, beleza? Galera, se esse conteúdo de alguma forma foi útil para você, te tirou algumas dúvidas, enfim, considere se inscrever no canal. Vamos tentar bater a meta aí, a próxima meta, né, agora de 10 mil inscritos, beleza? Valeu, gente, obrigado.